Hoje eu quero falar com vocês uma estratégia muito eficiente na perda de peso, que é o jejum intermitente. O jejum intermitente nada mais é do que ficar um período do dia sem comer. E aí existem vários protocolos e eu vou te explicar qual a melhor maneira de se fazer. Existem protocolos onde se fica em jejum 12 horas e nas outras 12 horas pode se alimentar normalmente. Existem protocolos de 14 horas de jejum com 10 horas de alimentação, 16 horas de jejum, 18, 20 horas, 24 horas em jejum. Existem protocolos onde se faz jejum de 24 horas 2 vezes por semana, enfim. Existe uma variabilidade muito grande em que se pode fazer jejum e a gente pode adaptar isso à nossa rotina e como a gente se sente. Então, basicamente, o que é o jejum intermitente? E por que o jejum intermitente é tão eficiente no emagrecimento? Hoje, a alimentação da maioria das pessoas é repleta de carboidratos refinados, açúcares industrializados. E como já conversamos aqui, esses alimentos aumentam a insulina e todo o excesso de glicose que a gente se alimenta acaba sendo estocado como gordura. E como a gente se alimenta muito frequente, a insulina está sempre alta, então a gente nunca consegue disponibilizar a gordura para usar como energia, porque para isso a gente precisa ter níveis de insulina abaixo, tá? No jejum intermitente, como a gente fica pelo menos 12 horas sem se alimentar, o nível de insulina praticamente vai a zero. Se a gente não se alimentar nada, inclusive café e chá, a insulina vai a zero. E aí a gente começa a disponibilizar maneiras do corpo utilizar, ao invés da glicose como fonte de energia, como a gente não se alimentou, não tem glicose na corrente sanguínea para estocar como gordura, então a gente começa a utilizar a gordura como fonte de energia. Então, o principal mecanismo fisiológico do jejum é diminuir drasticamente a insulina e por isso favorece tanto a perda de peso. Por quê? Agora, ao invés de a gente usar a glicose como fonte de energia, a gente vai começar a usar a gordura como fonte de energia, por isso a gente queima gordura. Além disso, existem algumas outras alterações hormonais que favorecem muito a perda de peso. À medida que a gente diminui a insulina, a gente começa a secretar mais hormônio do crescimento durante a noite, durante o sono, se a gente tiver um sono adequado, claro. Então, e o hormônio do crescimento é um hormônio que favorece muito a utilização de gordura como fonte de energia. Além disso, a gente começa a ter menos fome. Por quê? Porque quando a gente quebra a gordura ela é quebrada num elemento menor que chama corpos cetônicos. E o corpos cetônicos em si é a fonte de energia final. E os corpos cetônicos, eles atuam a nível cerebral e eles diminuem a fome. Isso por quê? Porque ele regula os níveis de grelina, que é o hormônio da fome, e de leptina, que é o hormônio relacionado à saciedade. À medida que a gente diminui a gordura, a gente vai aumentando os níveis de leptina e isso vai gerando mais saciedade. Então, automaticamente, já vou falar alguns benefícios, a gente vai diminuindo a fome e vai diminuindo aquela compulsão, principalmente por alimentos doces industrializados, que a maioria das pessoas tem quando comem doce com muita frequência. Outro benefício hormonal, outra alteração hormonal benéfica que ocorre com o jejum é a melhora da eficiência da insulina no nosso corpo. A maior parte das pessoas que estão acima do peso ou que tem uma alimentação muito à base de industrializados, açúcar, carboidrato refinado, a gente sabe, por uma proteção do nosso organismo, a insulina começa a diminuir a sua função. Só que o corpo, como ele precisa de insulina para botar a glicose para dentro da célula, ele começa a aumentar cada vez mais os níveis de insulina e por isso a gente engorda. No jejum, como a gente diminui muito os níveis de insulina, a gente corrige esse feedback e com isso a insulina passa a ser muito mais eficiente e a gente corrige uma coisa que talvez seja a causa da maioria das doenças crônicas,
que se chama resistência à insulina, tá? Então, explicado um pouquinho o que as alterações benéficas do jejum do ponto de vista fisiológico, quais são outros benefícios do jejum? Como o jejum melhora muito a resistência insulínica, ele automaticamente melhora muito a inflamação subclínica crônica. E, por causa disso, ele vai melhorar várias doenças, podendo até tratar algumas delas, como fígado gorduroso, esteatose hepática, melhor controle do diabetes, melhor controle de hipertensão, de colesterol alto. Quando associado à restrição calórica, existem alguns trabalhos mostrando que podem aumentar a longevidade, tá? Doenças inflamatórias intestinais, doenças cerebrais, por exemplo, depressão, doenças cognitivas. A gente pode ter benefício em todas essas doenças e a principal delas, talvez, que seja a obesidade. Tá? Como devemos começar o jejum intermitente? Eu sugiro que antes de começar um regime de jejum, retire os lixos da sua alimentação. Quais são os lixos? Açúcar, carboidrato refinado, industrializado de um modo geral, né? Aí os doces. Por quê? Porque senão vai ser muito difícil de você conseguir fazer o jejum. Você vai ficar sofrendo demais para ficar sem comer, tá? Então, aos poucos diminua esses alimentos e à medida que você estiver comendo pouco desses alimentos, comece a fazer um jejum de 12 horas. Como que eu faria isso, Marcelo? Por exemplo, se você normalmente dorme às 10 da noite, se você parar de se alimentar às 8 da noite, você vai dormir às 10, dorme a noite inteira, acorda às 6, 7 horas e aí você se alimenta novamente às 8. Não tem nada demais. Você só fez basicamente 2 horas antes de dormir, você vai ficar sem comer, tá? Então, começar com um jejum de 12 horas, incluindo a noite, é uma excelente maneira de você começar o jejum. À medida que você se habitua a isso e está confortável, você estende esse jejum para 14 ou 16 horas, que vai incluir, que significa, na verdade, em vez de você comer às 8, vai comer às 10 ou comer ao meio-dia. E aí você já conseguiu ficar 16 horas de jejum e esse talvez seja o período que eu vejo o melhor custo-benefício, tá? A gente já tem um benefício metabólico importante e não é tão difícil. Você vai perceber que à medida que você começar a fazer jejum, vai ficar cada vez mais fácil, porque você vai se sentir cada vez melhor e vai ter cada vez menos fome. Então você pode progredir, depois de uma semana ou duas, um jejum de 18 horas, né? Ao invés de 16, se alimentar ao meio-dia, você pode se alimentar às 14 ou talvez às 16 horas, fazendo um jejum ali de 18 a 20 horas, tá? Fazendo um jejum de 16 a 20 horas, para a grande maioria já é sensacional. E aí eu te sugiro fazer uns desafios de ficar, por exemplo, hoje eu vou ficar 24 horas de jejum. É um desafio para você e é uma maneira de você ter um benefício ainda maior, tá? O que é importante durante o jejum? Primeiro, se hidratar bastante. Você vai ver que como a gente diminui a glicose, a gente também diminui muito a absorção de sódio e alguns minerais. Então, na urina a gente perde mais mineral. Então, de um modo geral, as pessoas podem sentir, quando começam a fazer jejum, dor de cabeça, começa a sentir às vezes uma tontura. Isso normalmente é falta de minerais. E a solução para isso é tomar bastante água. Se você quiser botar um pouquinho de sal na água, isso também ajuda, tá? Coisas que são permitidas no jejum, tá? Que não aumentam a insulina. A gente pode tomar café, chá e água, tá? Lembrando que o café e o chá não podem ter açúcar. E aí eu queria trazer um conceito que é o jejum calórico e o jejum metabólico, tá? O jejum calórico é aquele que não tem caloria. E aí algumas pessoas ainda acrescentam o limão, que é uma fruta de muito baixa caloria.
A gente sabe que jejum, para a gente de fato descansar todo o organismo, inclusive o sistema de detoxificação, por exemplo, o fígado, o ideal seria a gente fazer um jejum só com água. Por quê? O café, o chá e o limão, eles têm substâncias que o fígado vai precisar de trabalhar, né, para metabolizar essas substâncias. Então, é claro que é um pouco mais difícil, né, fazer o jejum sem o café, porque o café estimula a gente, dá mais energia, mas de tempos em tempos eu acho que vale a pena fazer um jejum só com água, tá? Da mesma maneira que você faz com café, chá e limão, se você gosta, fazer ele só com água, porque aí é o jejum que a gente chama de metabólico, tá? Quem não deve fazer jejum, tá? Pessoas muito magras, tá? Pessoas que têm muito pouca massa muscular, não devem fazer jejum intermitente, porque a restrição de calorias, a gente sabe que pode emagrecer ainda mais e comprometer a saúde. E pessoas muito magras, a gente sabe que tem um risco aumentado, inclusive de mortalidade, uma doença que a gente chama de sarcopenia, tá? Crianças, a princípio, não são recomendadas, a não ser que tenha um acompanhamento médico. Grávidas, gestantes, que estão amamentando, tudo isso precisa de acompanhamento médico. E também pessoas que usam medicamentos, principalmente os medicamentos para baixar a glicose, para, por exemplo, diabetes ou aqueles que têm resistência insulínica, também precisam de um acompanhamento e autorização do seu médico, tá? Um outro benefício que eu lembrei agora, que é muito importante, que muita gente usa, é a clareza mental. Como os corpos cetônicos são uma energia, entre aspas, mais limpa para o nosso corpo, a gente tende a ter um foco, uma clareza mental maior do que quando a gente está consumindo açúcar. Tá bom, pessoal? Então, aqui uma explicação muito resumida, muito rápida sobre o que é o jejum, como faz, benefícios, cuidados que a gente deva ter. Tá bom? Então, forte abraço.